Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Nós vamos fazer a leitura do texto As Três Marias, de Nina Ottoni e Cláudia Valle. Esse projeto foi agraciado pelo edital Retomada Cultural 2 do Governo do Estado. Por favor, desliguem seus celulares. A leitura e o debate em seguida, a gente vai fazer um papo com vocês depois da leitura, vai ser gravado, já estamos sendo gravados, então todos estão conscientes de que estão autorizando o uso da imagem em todos os vídeos do projeto, ok? Então, boa leitura a todos, mais uma vez, boa tarde. As Três Marias é um encontro fictício, livremente inspirado em fatos históricos. Um foco de luz vindo de baixo abre e revela Filipa, sentada ao centro do palco, como se estivesse em frente a uma fogueira. Ela narra em ritmo de cordel. Desde que existe o mundo, muita coisa tem aqui. Morro e abismo profundo, paca, palmeira e caqui. Tem deserto escaldante, savana para elefante. Uma coisa é padrão, em cada canto que olhar, se você presta atenção, vê que em todo lugar uma história se desdobra, como nessa minha obra. Tem história pequenina, se resolve num segundo, outras grandes uma assina, como a história do mundo. Esperto aquele que sabe o tempo em que a história cabe. E elas estão aí, cabe a gente escutar. Tem pra quem gosta de rir e quem gosta de chorar. Tem aquelas de ação, podem ser verdade ou não. Nesse universo de tramas, nada nunca fica pronto. Sempre adiciona uns gramas, cada um aumenta um ponto. Cada história interligada forma a nossa essa estrada. Por isso é essencial narrar sua criação, numa folha, num sarau, num quadro ou numa canção. Pois mais histórias contadas detêm imagens plantadas. Ao fundo, o imenso painel do quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo, de 1888, se desenrola. A luz o ilumina. Filipa levanta e fica uns instantes observando. Então vai embora e apenas o quadro fica iluminado. Uma projeção só de letras escreve por cima do quadro: Era uma vez uma luta. A luz muda. Entra uma locução com voz masculina, num clima exaltado de locutor de MMA. Senhoras e senhores, estamos ao vivo para todo o Brasil. Hoje teremos grandes lutas valendo muito mais que um cinturão, valendo um país independente, sem amarras, pelo menos até onde se saiba. Se bem que não sabemos muito. E podemos estar enganados, sempre podemos estar enganados. Mas isso não tem a menor importância hoje. Até deveria ter, mas não tem. Até porque, a partir de agora, tudo que importa é a luta dessas três mulheres corajosas e bem atípicas para seu tempo. Com vocês, as lutadoras de hoje, As Três Marias. Introdução da música Eye of the Tiger, de Survivor, da trilha de Rock Balboa, com aplausos e gritos da plateia. Leopoldina, Quitéria e Filipa entram com capas sobre suas roupas e trazendo algo que ainda não vemos. Elas estão muito sérias e com caras demais. A música baixa e a locução continua. À nossa esquerda, temos Carolina Josefa Leopoldina Fernanda Francisca de Habsburgo Lorena, também conhecida como Maria Leopoldina. Ela caminha até a beira do palco, ainda sem mostrar o que traz. Nascida na Áustria, recebeu excelente educação, com sólida formação científica e cultural. Fala alemão, francês, italiano, inglês e português. Grande estrategista e conselheira política. Leopoldina revela um papel de carta e uma caneta de pena e começa a escrever de forma estilizada no papel. Ao centro, temos Maria Quitéria de Jesus. Ela caminha até a beira do palco, ainda sem mostrar o que traz. Nascida no interior da Bahia, mulher sertaneja, não teve estudo, mas é extremamente inteligente e corajosa. Exime atiradora de pontaria certeira e raramente perde um tiro. Quitéria revela uma espingarda e a mira a uma direção qualquer com firmeza. À direita, temos Maria Filipa de Oliveira. Ela caminha até a beira do palco, ainda sem mostrar o que traz. Descendente de negros escravizados vindos do Sudão, nasceu na ilha de Taparica, na Bahia. Uma mulher do povo, marisqueira, pescadora, capoeirista, trabalhadora braçal e ganhadeira. Maneja muito bem peixeiras, facões, pedaços de pau e galhos de cansanção. Filipa revela uma peixeira e um galho de cansanção. Fight! Não. Não queremos lutar entre nós. Nossa luta é outra. Nossos adversários são outros. Tem razão. Eu e a eterna mania masculina de querer ver as mulheres brigarem entre si. Desculpem. Mas vamos lá, agora vai. E a adversária dessas bravas mulheres é
A dominação portuguesa. Fight! Agora sim! Elas tiram suas capas, as jogam longe e falam para a plateia num clima de luta, num crescente. Fui a primeira mulher a fazer parte de uma unidade militar no Brasil. Participei de diversas batalhas contra os portugueses e ganhei todas. Fui líder das vedetas vigiando noite e dia os navios que atracavam em Itaparica. Demos muita surra de cansanção nos marotos. E vencemos. Eu arquitetei o processo de independência do Brasil. Fui sua principal articuladora. Quando Pedro me nomeou chefe do Conselho de Estado e princesa regente interina, eu escrevi uma carta a ele, meu marido, para que ele declarasse a independência e colocasse um fim àquela situação. E consegui. E acabou, é o fim da luta. Elas foram fantásticas. As três levantam seus braços direitos como lutadoras vitoriosas. Em seguida, vão pro abraço. Quitéria e Filipa ficam um pouco sem graça de abraçar Leopoldina, mas a imperatriz as puxa para si e as três se abraçam comemorando. O que a gente ganhou com tudo que fez? Eu fui condecorada no grau de cavaleiro com a Imperial Ordem do Cruzeiro por Dom Pedro I e ainda recebi soldo vitalício de alferes. Lembra, senhora? Claro, como poderia esquecer? A mais brava das baianas. Ei! Desculpe, uma das mais bravas, sei que além dela e de você, foram muitas mulheres baianas que se manifestaram. E eu ainda sou nome de rua, tá? Ipanema, meu bem. E a patrona do quadro de oficiais do Exército. Também faço parte do livro de heróis e heroínas da pátria. E nesse livro eu também tô. Mas só isso mesmo. Eu até fiquei feliz, mas tem uma coisa que não entra na minha cabeça, sabe? Tem gente que até hoje diz que eu não existo. Como pode? Só porque sou preta, pobre, mulher do povo? Por tudo isso e também porque não somos nós que escrevemos nossas histórias. Geralmente são os homens brancos de elite, nós ficamos em segundo plano. E olha que a senhora é branca e nobre, imagina eu. Ah, mas isso tá mudando. Já estão falando da nossa história. Não deu certo a tentativa de apagar a gente, não. Será? Vamos ver como os brasileiros falam de nós nas comemorações do bicentenário da independência. Com certeza vão nos homenagear. Sei não, viu? As três olham em direção ao público, como se assistissem à comemoração do bicentenário. Em off, entra numa narração, misturando o estilo de narrador de futebol com o de desfile de escola de samba. E começa o desfile militar da independência. Olha o recuo da bateria. É essa a tática que o militar raiz, o militar arte gosta. Recuar. Nesse andamento eles acabam chegando a 1964. E agora seria a ala dos paraquedistas, mas eles ficaram presos na árvore e não conseguiram chegar. Será que vão perder pontos? E olha esse efeito da fumaça, que lindo. É a comissão de frente com os belíssimos e modernos tanques do século passado. Isso que é uma comissão de verdade. Eu disse comissão de verdade, não dá verdade, porque essa foi vetada. Tem ala feminina? Tem, tá ali. Aonde? Já passou. Mas agora chega o destaque do time. O coração de Dom Pedro I. Ele queria ficar no Porto, mas foi emprestado ao Brasil. Mas até uma compota de coração tem mais destaque que a gente? Deus me livre de ficar exibido por aí uma parte deformada do meu corpo. Por outro lado, é a prova definitiva de que o Pedro, de fato, possuía um coração. E haja coração, amigos! Agora ele avança pela direita, que espetáculo! Já ultrapassa a ala com os maiores feitos recentes do Exército. Vacina superfaturada, boatos sobre as urnas eletrônicas e gastos de 3 milhões em próteses penianas. Isso é mesmo a comemoração do bicentenário? Do meu aniversário é que não é. Até porque ninguém sabe quando eu nasci. Chega, né? Chega. Elas se afastam da frente do palco e caminham um pouco desoladas. Não era esse o tipo de comemoração que eu esperava ver. Se deixa na mão dos homens, é isso aí que acontece. Faltou uma Rosa Magalhães. Eu não entendo. Tanta mulher importante na independência e eles fazem essa coisa tão masculina. Eu queria ver a nossa comemoração, sabe? A da mulherada? Perfeito, a da mulherada, isso. Gostei. Entra em cena uma grande mesa com vários compartimentos que as atrizes vão abrindo e de onde retiram bonecos e adereços. As três se colocam em volta da mesa. Ao final, a mesa parece um pequeno desfile de bloco de comunidade. Leopoldina retira de um compartimento bonecas brancas, pretas e indígenas e as arruma em cima da mesa. Uma comemoração com a nossa presença, mostrando o nosso valor, nossa coragem. Quitéria retira vários bonecos de crianças de etnias variadas. Muita criança também, brincando na rua
sem levar bala perdida. Filipa retira pequenos livros e os arruma em cima da mesa como um pequeno carro alegórico. E livros. Muitos livros. Com todo mundo sabendo ler e entendendo o que está escrito neles. Leopoldina retira bonecos masculinos de todas as etnias. E homens que nos respeitem, homens parceiros. Quitéria retira bonecos como componentes da bateria de uma escola de samba, homens e mulheres de todas as etnias. E música. Porque toda comemoração tem que ter música e de todos os tipos, com viola caipira, chocalhos, sanfonas. Entra em off uma mistura embolada de vários estilos de música brasileira. Filipa retira do compartimento bonecos de padres, mães e pais de santo, pastores e outros representantes religiosos. E um pouco de fé também, que a fé não costuma falhar. Como uma grande procissão de todos os credos. Uma procissão de gente forte, saudável, orgulhosa de suas conquistas. Uma gente feliz. Abre uma luz em cima dos bonecos da mesa. E um palco que vai do Rio Grande do Sul até Macapá. Você começa a assistir no 7 de setembro e vai andando a tempo de pegar o Olodum no Carnaval de Salvador. E já emenda no Boi Bumbá. Essa é a nossa festa da independência. Um pombo-correio, boneco manipulado, passa e deixa cair um pergaminho para Leopoldina. Olha, é a mensagem de Maria Antonieta. Mas por pombo correio tinha nada mais prático, não? Ela tá na França, quer que fale como? Amiga, com todo respeito, deixa eu lhe dizer um negócio. A gente tá morta aqui e tá falando. Ela podia mandar mensagem de qualquer jeito que fosse. Sessão espírita, zap-zap. Mas ela sempre foi apegada às tradições, mas deixa eu ler. Ai, querida Carol, Carol? Esqueceram que meu nome também é Carolina? Essa mania da nobreza ter trocentos nomes. Imagina a mãe quando quer dar uma bronca e quer chamar pelo nome completo. Porque mãe que se preze, quando dá esporro, fala todos os nomes. Mas no caso da imperatriz aqui, a mãe começa a dar bronca no aniversário de 5 anos, só termina na festa de debutante. Maria Antonieta é minha tia-avó. Deixa eu ler. Parabéns pelos 200 anos de independência pela qual você tanto trabalhou. Brinde por mim com um bom vinho Bordeaux. Se não tiver Bordeaux, beba champanhe. Não pude ir porque estou com a cabeça em outro lugar. Um beijo, Maria Antonieta. Ai, que graça ela, né? Eu reparei num negócio que eu não sei se a senhora percebeu. É o quê? Ela falou que tá com a cabeça em outro lugar. Não é um lugar meio fora do corpo? Isso é verdade, eu ouvi essa história. Por que eu tô falando com uma mulher sem cabeça? Coisa esquisita, né? Ai, deixa a imperatriz ter seus momentos de devaneio. Ela já aguentou tanta coisa que falar com mulher sem cabeça é de boa pra ela. Meninas, eu tô aqui pensando com meus botões. Eu não tô dizendo que é esquisita, ela fala com botões com mulher sem cabeça. Mas deixa quieto, ela é da nobreza. Eu tô pensando em responder a minha tia-avó. Quem? Maria Antonieta, ora. Sem cabeça. Podíamos fazer um poema para ela, para mandar notícias sobre as comemorações do bicentenário. Notícias num poema? Sim, notícias rimadas. Vou dar um exemplo. Minha querida Antonieta, descobri que aqui sou nada. Não passo de historieta e daquela mal contada. E até na comemoração do bicentenário da luta... Não tinha uma cansanção pra dar num filho da... Ué, eu tava só tentando rimar. É uma constatação que não estamos na história, do jeito que seria justo com toda pompa e glória. Porque depois de ser mulher, é na pele que acontece. Na nossa sociedade, o preto desaparece. E se queremos justiça, talvez um dia aconteça... Por que estamos falando com a mulher sem cabeça? Porque é tia Antonieta. E da família sinto falta. Às vezes, aqui no Rio, uma saudade me assalta. Mas não me arrependo de nada. O que era para ser feito, fiz. Lutei pelo Brasil que adotei como país. Somos todas mulheres de fibra, que não podemos nos conformar com o lugar ao que os homens querem nos relegar. Mas a dúvida continua, e antes que eu me esqueça, por que seguimos falando com a mulher sem cabeça?
O pombo-correio passa novamente e Leopoldina entrega a resposta a ele. A luz muda. Esse hábito francês de cortar a cabeça é uma coisa bárbara, né? Não é? Bem, quem sou eu pra criticar? Ai, cada um sabe onde cala aperta. Esperem. Vocês também cortaram cabeças? Cortar a cabeça assim de cortar mesmo, não. Mas cortar outras partes do corpo? Um tirinho na cabeça também, não posso dizer que eu não dei. Que horror! Mas como a senhora acha que a gente lutou pela independência? Como eu, com a diplomacia. A senhora vai me desculpar, mas a diplomacia é pra quem tava no bem bom ali no palácio. Comigo a conversa era na ponta da espingarda. Os portugueses ficaram lá na Bahia até o ano seguinte. A imperatriz queria que a gente expulsasse com a nota de repúdio. Não, eu sei que houve guerra. Mas eu sempre me choco com a violência e fico culpada, pois colaborei para isso começar. Ah, não se sinta culpada. Eu adoro uma luta. E é o que a senhora falou. Se não fosse o seu pontapé inicial, eu não teria dado uns pontapés naqueles portugueses e outras coisinhas mais. Que tipo de outras coisinhas, hein? Filipa vai para frente do palco para falar diretamente para a plateia. Mudança de luz. Eu sempre fui boa de corte, viu? Cortava peixe, cortava baleia e cortava português maroto nas horas vagas. Pode perguntar pra Marcolina que ela não me deixa mentir. Minha amiga Marcolina, que morava comigo no convento. Aliás, que de convento não tinha nada. Era um casarão onde todo mundo que era pobre morava. Uma bagunça danada. A gente chamava de convento porque pobre também sabe fazer ironia. O lugar era tão lotado, mas tão lotado, que pra usar o pinico tinha fila de 2 dias. Imagina, um pinico só pra todo mundo. Brincadeira, eram 2. Mas como eu ia dizendo, eu e Marcolina, a gente fazia quase tudo junto. Só não pegava o mesmo homem porque isso é falta de respeito e a gente sempre foi muito respeitosa. Mas Marcolina não valia nada, não. Eu vivia dizendo pra ela, Marcolina, tu não vale nada não, mulher. Mas ela nem ligava. Marcolina sempre foi muito livre. E eu também. Depois que eu conquistei minha liberdade, eu jurei pra mim que ela seria sagrada. Eu falava pra Marcolina, Marcolina, fica atenta. Liberdade é sagrada. Ela só ria. Bons tempos da vida no Arraial da Ponta das Baleias, que hoje chamam de Taparica. Eu jogava minha capoeira, catava meus mariscos, pescava, cantava umas canções bonitas, mergulhava no mar, uma paz só. Até que os soldados portugueses perderam a noção do perigo e resolveram se engraçar com a gente e atacar nossa ilha. E tudo porque a marotada não aceitava a independência do Brasil de jeito nenhum. Homem, bicho muito teimoso, vou te contar, viu? Eu falava pra Marcolina, Marcolina, esses portugueses são uns abusados, vamos ter que dar umas surra nele, queimar os barcos deles. Marcolina só ria e topava. Ah, Marcolina topava tudo. E a gente foi pra cima dos marotos. Os portugueses ficaram doidinhos se coçando até se arrebentarem todos com a cansanção, que é uma urtiga brava que a gente esfregou neles. Era um tal de Manuel, acode aqui, Joaquim, coça a cola. O acolar, então, era uma loucura. Eu falava pra Marcolina, Marcolina, a gente ganhou essa guerra. E Marcolina ria. Grande Marcolina, bons tempos. Filipa se afasta. Quitéria vai para a boca de cena. Eu cresci no sertão. Me embrenhava na mata pra caçar e não ter que atorar minha segunda madrasta. Sim, porque meu pai, como todo homem frágil, não conseguia ficar sozinho cuidando da casa, dos filhos, trabalhando, como hoje em dia toda mulher faz, né? Ele tinha medo de que lhe caíssem as mãos. Por isso, assim que minha mãe morreu, ele casou de novo. Essa madrasta até que era boazinha, eu gostava dela, mas aí ela morreu também. Antes que vocês comecem a maldar, papai não teve nada com isso. Foi só uma coincidência. Naquela época, a pessoa morria por qualquer coisinha. Ih, tá passando um ventinho ali. A pessoa morre. O almoço não bateu muito bem. A pessoa morre. Levou um susto, a pessoa morre. Era normal isso, bastava estar vivo. Mas essa outra madrasta era um cão chupando umbu. Eu preferia ficar no mato, sendo banquete de mosquito, a passar 2 minutos com ela no jantar, vendo ela tomar sopa, fazendo barulho e massacrando a minha paciência. Até na guerra eu fui mais feliz. Só uma coisa me animava. Na verdade, era um coiso, o Gabriel.
Gabriel era um lavrador pobre das vizinhanças, foi meu primeiro e grande amor. Eu tive um trelelê no exército, cheguei até a casar, mas o Gabriel... É claro que meu pai não queria nosso namoro. A vida não era nada fácil e eu não nasci para ser submissa. Quando eu soube do recrutamento, algo dentro de mim despertou. Era tudo que eu queria, lutar pelo meu país. Ah, mas mulher não pode. Sem problema, eu viro homem. Nada que um corte de cabelo, uma faixa apertando os peitos não resolva. E assim, virei o soldado Medeiros. E como a história é longa, eu vou acelerar. Lutei, fui brava, meu pai descobriu, tentou me tirar do exército, mas não deixaram porque eu era muito boa. Daí meu pai rompeu comigo. Eu continuei lutando bravamente, casei com um soldado, fiquei viúva, venci a guerra, fui recebida com pompa pelo imperador e pela imperatriz, fui homenageada, fui perdoada pelo meu pai, voltei pra nossa cidade, casei com o Gabriel, vocês lembram dele? Toquei viola, cantei com ele, tive uma filha e... fui esquecida. Completamente esquecida. Eu não estava preparada, não estava. O anonimato é doloroso quando você já foi uma heroína nacional. Passei muito tempo vivendo de nostalgia até morrer. Eita, o clima pesou, hein? Tá tudo bem. Naquela época a pessoa morria por qualquer coisinha, lembra? Pesou mesmo. Leopoldina vai para a Boca de Sena. Eu nasci em uma das famílias reais mais tradicionais da Europa, os Habsburgo-Lorena, do Império Austríaco. Tudo lá era muito chique, muito fino, muito fresco. Eu tive uma educação exemplar. Era até feliz, divertida, mas tinha um probleminha com comida, né? Quando eu estava nervosa, eu comia. Quando eu estava triste também. Se eu tivesse alegre, idem, eu era meio descompensada. Parece que eu pressentia o que estava por vir, um destino implacável. Assim, quase uma tragédia grega, na verdade uma tragédia austríaco-brasileira. Tudo começou com aquela educação exemplar, sabe? Eu fui preparada para aceitar que os interesses do Estado estariam sempre à frente. Até mesmo da minha felicidade, principalmente da minha felicidade. Imaginem uma adolescente rebelde. Não era eu. Eu era obediente. Tinha que suportar tudo. E o que eu suportava não era brincadeira, não, viu? Negociaram o meu casamento sem a minha participação. Mas isso era normal no Império Austríaco. Casamento às cegas, por procuração, com um príncipe. Um príncipe. Fui preparada para mudar para o Brasil e vim, cheia de sonhos com meu príncipe, Pedro. No começo, ele não me deixava dormir. Era uma máquina sexual insaciável. Olha, imaginem só. Vocês estão imaginando, né? Gente, nossa, sabia. Não. Eu achei que eu tinha tirado a sorte grande. Pedro era muito sincero, tão sincero que chegava a ser bruto. Meu casamento foi se tornando um fardo. Uma grande infelicidade. A minha alegria eram meus filhos, meus filhos, que eu amava tanto. Gente, suportei inúmeros maus tratos, mas minha alegria também era o povo, o Brasil. Suportei crises de fúria, humilhações públicas. Eu não tinha acesso ao meu próprio dinheiro. Meu príncipe tinha virado um sapo, minha vida era um inferno. Eu sentia a falta do meu pai, da minha irmã, Maria Luísa. Eu estava tão sozinha. Mas eu consegui, no meio de tudo isso, traçar uma estratégia para libertar o Brasil de Portugal. E proclamamos a independência. Eu com as negociações e influências. E Pedro dando um gritinho com desarranjo em cima de um burro. Desculpem, eu não devia ter falado isso. Mas o que está dito, está dito. Bom, e foi aí que tudo piorou ainda mais. E eu tive que conviver com a amante do meu marido. Aos poucos eu fui sucumbindo ao horror de ser casada com um monstro. Um monstro sedutor. A minha saúde não aguentou. Eu era tão jovem. Eu sacrifiquei a minha vida pelo Brasil.
Gente, mas que baixo astral é esse? Eu achei que era pra falar coisa engraçada, até inventei uma só pra vocês rirem. Mas de repente tudo ficou tão triste que eu até lembrei que parte da minha vida pode ter sido inventada. Eu nunca vou saber o que é realmente verdade. Tem gente que jura que eu não existi, que eu sou uma invenção do avô de um escritor bonachão de Taparica. Será que eles têm razão? Ou será que eles só não gostam de ver uma mulher negra e pobre num livro de história sem ser como escrava? Desculpem, meninas. É que às vezes eu não consigo evitar pensar no que Pedro fez comigo e no que eu fiz por ele. Vocês entendem a diferença? A vida da gente não terminou bem. Apesar de tanta coisa importante que a gente fez. A gente pode inventar outras histórias pra gente. Da mesma forma que nos tiraram da história, a gente pode voltar por nossa conta mesmo. No quesito Brasil só dá o Pedro. Difícil competir com a presença dele. Tem até exposição de coração em conserva chamando mais atenção do que tudo que fizemos. Mas eu não quero parecer recalcada. Só frustrada já tá bom. Se fosse hoje em dia, nossa história virava filme. Mudança de luz. Trailer do filme As Três Marias, música épica. À medida que o locutor fala, as três reagem ao que ele diz, representando as cenas e expressões descritas. Empire Pictures apresenta... As três caminham para a beira do palco e param numa pose grandiosa. Dos mesmos criadores de Volta para o Passado, baseado numa história real. O pomo está maduro, Pedro. Colhei-o já, se não apodrece. Queria ser homem para lutar pelo Brasil. Bora pegar Cansanção pra receber os portugueses. Elas são mulheres, elas são três, elas são Marias e combatem português. Elas são as Três Marias, uma história de pragmatismo. Assina logo essa declaração de independência que eu já tô pela tampa, Pedro. Determinação. Meu pai não me renegue só porque fugi de casa, me vesti de homem, menti pra todo mundo, me alistei com soldados vivos, brutos e sem educação e mato portugueses sem dó. Eu ainda sou a sua filhinha fofinha e delicada. E força. Esses marotos não são nem besta de se criar aqui no Arraial da Ponta das Baleias. Estão pensando o quê? Vamos pra cima deles, mulherada! Um filme totalmente sem José do patrocínio, digo, sem patrocínio. Porque nenhuma empresa tradicional brasileira quis apostar num filme sobre três mulheres que quebraram tudo na época delas. Elas se posicionam novamente na beira do palco com poses grandiosas. As Três Marias, breve, num cinema perto de você. Elas desmontam a pose do trailer. Pena que ninguém vai ver a gente, né? Esse filme ninguém vai ver. Não vai ver porque não vão fazer, né? Ai, hoje em dia o povo faz filme de tudo. Mas não vão fazer sobre nós. Tem um pessoal que sempre quis nos tirar da história. A senhora ainda é na nobreza, tem museu à beça falando sobre a vida. E eu? Quem tá no poder não quer ver os outros se inspirando pra lutar, criar e mudar. Melhor fingir que não existiu mesmo. E mesmo quando a gente faz algo reconhecido, ninguém parece lembrar que foram mulheres. Por exemplo, o Wi-Fi. Uma mulher que inventou. Geladeira também. E uma coisa importante, muito mais importante que tudo isso, ó. Cerveja. Verdade. Agora imagina só como poderia ser. Você coloca a sua cerveja na geladeira e liga no streaming para ver nosso filme As Três Marias, Invenções de Mulheres para Propagar as Mulheres. Bem que podiam fazer esse filme. Podiam adaptar dos livros, fazem tanto isso, né? Que livro? Só se for nossa biografia, porque nos livros de escola a gente não tá, não. As três se olham decepcionadas e caminham cada uma para uma direção e saem de cena. Música. Entram duas carteiras de estudante antigas e Leopoldina entra vestida de professor. Quitéria entra de uniforme e senta em uma das carteiras. Filipa, também de uniforme, entra atrasada e corre para sentar em outra carteira. Vamos começar a arguição. Estudaram os livros? Porque tudo está nos livros. Bom, muito bom. Então vamos lá. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Quem proclamou a independência do Brasil? Dom Pedro I. E a República? Marechal Deodoro da Fonseca. Pode perguntar. A minha mãe falou que a independência do Brasil não foi proclamada só por Dom Pedro, não, que teve muita mulher envolvida. Foi isso mesmo? E a minha mãe falou que tentaram apagar as mulheres da nossa história, é verdade, professor? Apagar as mulheres?
De onde sua mãe tirou essa ideia? A cena desmancha, mudança de luz. Leopoldina e Quitéria saem. Filipa tira os acessórios de estudante e se coloca no centro do palco. Um foco de luz abre sobre ela, que está super sorridente e fala num clima de propaganda de televendas. Tá cansado de conviver com mulheres inteligentes e bem preparadas? Não aguenta mais ver suas posições arcaicas serem superadas por opiniões femininas modernas e antenadas? Pois seus problemas acabaram. Agora você não precisa mais engolir mulheres que se destacam mais do que você. Nós temos a solução para o seu estorvo. Alguém da coxinha entrega a ela uma borracha gigante. Apague elas! Esta é a revolucionária borracha Eraser Woman, feita especialmente para você apagar mulheres que ameaçam suas conquistas. Sua mulher é mais competente que você? Apaga! Sua colega tem mais chances de promoção? Apaga! Sua chefa é segura demais? Apaga! E pagando a borracha Eraser Woman por Pix, você recebe inteiramente grátis. Alguém da coxinha entrega a ela um liquid paper gigante. Este incrível corretivo Liquid People, para você apagar também minorias que te incomodem. Ela apaga negros, indígenas, população LGBTQIA+, refugiados e pessoas em situação de rua. Se alguém te incomodar, apaga! Para contar a história oficial é ótimo. É só apagar. Sai a luz de Filipa, Leopoldina e Quitéria entram. Eles não vão conseguir nos apagar para sempre. Até porque uma parte deles é bem burrinha, né? Olha, eu não tô mais viva, mas eu procuro me informar como posso. Descobri que eles hoje em dia têm umas tais de redes sociais, um lugar meio de maluco, onde estão sempre julgando e atacando mulheres. E os homens lá, tudo desorientado, fazendo bestice. E ninguém nem tinha um pra isso. 2 pesos e 2 medidas. Filipa volta. Pra ser sincero, eu não entendi muito o que você falou sobre essas redes, não, mas eu peguei o sentido da coisa. Até porque eu sinto muito mais tudo isso que vocês estão falando. Nós estamos lá atrás na fila do pão. E a fila até anda, mas a gente nunca sai do lugar. É porque os homens podem tudo a priori. Já nós temos que negociar, lutar, provar nossa capacidade, estabelecer estratégias. Ai, não podemos errar nunca, pois seremos julgadas com maior rigor. As negras mais ainda. Temos sempre que estar provando alguma coisa. Vocês não fazem ideia de como os homens me olhavam quando Pedro me nomeou princesa regente. Foi por isso que me vesti de homem. Homem branco, né? Porque se fosse negra ia dar ruim também. O pior é que até hoje ainda é assim. Quitéria vai pra frente do palco e começa a cantar uma música bem estilo sertanejo universitário. Ao final, Leopoldina e Filipa entram pra fazer backing vocals. Jornada tripla sim, tudo sobra pra mim. Mas se é homem não precisa se estressar, é só fazer um pouquinho, não se esforçar, tadinho. E deixa escrito que senão não vai lembrar. Se acha cavalheiro por abrir a porta errada, quer condecoração por baixa tampa da privada. Eu faço o seu trabalho, quero ver fazer o meu. Vou projetar foguete e também trocar pneu. Se cuidar do bebê e ainda ouvir você, todo mundo já vê como um paizão. Mas você vai curtir, nem botam pra dormir. Pra eles o que vale é intenção. Se acha cavalheiro por abrir a porta errada, quer condecoração por baixa tampa da privada. Eu faço o seu trabalho, quero ver fazer o meu. Vou projetar foguete e também trocar pneu. Pra gente o esforço é sempre em dobro. Pra eles basta apenas não ser ogro. Se acha cavalheiro por abrir a porta errada, quer condecoração por baixa tampa da privada. Eu faço seu trabalho, quero ver fazer o meu. Vou projetar foguete e também tocar pneu. Nós somos 3 Marias, nós valemos mais de 1000. Não fosse pela gente, não teria o Brasil. Abaixa sua bola e não vem com prepotência. Foi coisa de mulher fazer a nossa independência. Sabe o que é o pior? Se as pessoas tivessem nos dado mais importância, talvez o Brasil não estivesse assim. Como é que pode, não é?
Como pode um país que teve tantas mulheres em sua construção ter tão poucas representantes femininas na política, por exemplo? E os negros? Nos tiraram da África, nos escravizaram e hoje nos deixam à margem lutando por empregos que pouco pagam para sobreviver. Eu queria mesmo era poder ir nos dias de hoje e emprestar minha espingarda aos indígenas que estão lutando na Amazônia. Quer saber? Esse país não é nosso. É dos homens que levaram os créditos mesmo. Eu devia ter deixado o Pedro resolver tudo. Era capaz do Brasil ter virado colônia da Guiana. Apoiada. Se as mulheres desistissem disso aqui, o país voltava pra história. Em 2 meses estava o tal do Centrão disputando verba de tacape na mão. Não ia pra frente, não. Porque a história começa a ser escrita em casa. Podemos criar um Napoleão, um Hitler ou um Padre Júlio Lancelotti. Essa é a grande importância histórica de quem cria filhos. Que personagem pode estar criando? Tudo no mundo pode mudar com apenas a criação de uma criança, para o bem ou para o mal. Isso também é fazer história. E como geralmente é a mulher que faz isso... Ainda hoje. Então, a nossa atuação vai muito além da história oficial. Aí é que a responsabilidade é toda nossa, né? Incrível como os caras nem se afetam por isso, mesmo tendo sido criados por mulheres também. Isso está mudando. Está mudando. Uma parcela dos homens está consciente do seu papel. Está conosco. Também depois de tanto sabão que levaram? Por isso que eu digo, homem é que nem cabelo. O quê? Tem que dar uns cortes pra crescer. Mudança de luz. Quitéria pega o microfone com pedestal, vai pra boca de cena e começa uma espécie de stand-up. A gente sabe que existe um povo burro por aí, né? Tapado mesmo. Mas tem um pessoal que ultrapassa o que dá pra ser considerado o nível normal de burrice. Por exemplo, eu me vesti de homem pra ir pra guerra e ninguém percebeu. Como os caras olharam pra mim e não perceberam? Ninguém desconfiou da minha voz? Eu me senti o lobo mau mentindo pra Chapeuzinho Vermelho, sabe? Pra que essas orelhas tão grandes? Pra te ouvir melhor. Enquanto isso, ele pensando... Cacete, essa menina caiu mesmo nessa? Mas os caras caíam. E olha que no meio de uma guerra não existe privacidade. O que eu prendi de xixi, a gente lá no acampamento e os caras falavam... Vou ali mijar na árvore. E eu... Pode ir! Tô com vontade não! E eu pensando, era o que faltava. Eu vou atirar num monte de portugueses e vou sair daqui com uma pedra no rim. Quitéria sai do meio do palco e abre espaço para Filipa. Essa foi Maria Quitéria. Se eu conheço bem, ela pegaria as pedras no rio pra atacar na cara de um infeliz. Eu entendo, sou assim também. O pessoal acha que só porque eu moro num paraíso... Porque vamos combinar, gente, Taparica é um paraíso, né não? Enfim... Acham que só por morar lá não posso me estressar. Amigo, sabe quem também morava num paraíso? Deus. E se você ler a Bíblia, vai saber que ele surtou por causa de uma maçã que foi comida. Uma maçã! Aí expulsou toda a população do lugar, no caso, 2 pessoas. Olha pra minha cara de quem não vai expulsar um monte de português da Bahia. Eu, hein? Aí tem gente que me ouve falando isso e diz, ai, Filipa, você não existe. É um pouco demais pra mim. O que eu tenho que fazer pra eles entenderem que eu existo? Acho que tem que ter um pouco de meritocracia aí. Se eu queimei 40 embarcações, foi porque eu mereci! É isso, Filipa. Filipa sai e Leopoldina vai pro meio do palco. É isso. É isso. Nós estamos aqui para reivindicar o nosso papel na história. Mas, além do processo de independência, eu queria dizer que eu fui pioneira em um assunto que está muito em voga hoje em dia, que é relacionamento à distância. Muita gente não sabe, mas a cerimônia do meu casamento foi um sucesso poucas vezes visto. Nem meu marido apareceu. Sim, eu casei com um pedaço de papel. Porque eu casei por procuração. Só fui conhecer Dom Pedro quase nas bodas de papel, o que é irônico, né? Porque foi com um documento que eu me casei. Nesse meio tempo, a gente trocou cartas. O problema é que a correspondência nunca terminou, né? Eu mandava, assina você primeiro. E 3 meses depois, eu recebi a resposta dele. Não, assina você. A comunicação foi truncada, né? Mas eu acho que mesmo é que nós deveríamos instituir o divórcio à distância. Pensa bem. Você cansa do casamento, viaja para bem longe
Manda um documento dizendo: este papel me representa, se separe dele. Enquanto isso, você aproveita a vida nos melhores salões da Áustria. Não fala de Dom Pedro, que vai voltar ao baixo astral. Jura? Minhas piadas foram tão ruins assim? Não é isso. O problema é que aí a gente volta a pensar na independência, né? E em cada filho da... Bom, cada um que pegou o país que a gente ajudou a criar e transformou nessa loucura. Isso é verdade. Não adianta culpar só o Pedro. Já tá passando pano. Não tô. É só que se a gente falar da construção desse Brasil louco, não dá para esquecer de Joaquim Pereira Marinho, por exemplo, que importava escravos ilegalmente depois da proibição do tráfico negreiro. E Floriano Peixoto, que condenou quase 200 pessoas ao fuzilamento. Nem precisa ir tão longe. A gente teve um coronel Biratã, Um Médici, Major Curió. delegado Fleury, Filinto Miller, Plínio Salgado. Plínio Correia de Oliveira Milton Cruz. Carlos Brilhante Ustra. e o Delbrando Pascoal. O da motosserra. Exatamente. Eu não entro em competição pra perder. Todo mundo perdeu. Não dá para entender um país em que esse tipo de gente é elogiado publicamente e alguns ainda viram estátua e nome de rua. E a gente não tem mais como fazer nada. Claro que tem. Filipa, não dá para mudar a história. Ah, pois eu acho que dá. Tu perdeu uma brincadeira boba e ficou avariada assim? Não, gente, presta atenção. A senhora não fala tanto que a história está sempre sendo construída? Então, uma forma de alterar a história é contando novas histórias. Como estamos fazendo aqui. Reclamar pelo nosso espaço também é mudar o país. E começar a escrever uma nova história para o futuro. Falou bonito, hein? Ó, fiquei até arrepiada. Claro que teve muito patife, velhaco, biltre, pulha, traste ordinário, miliante, vagabundo e canalha. Mas para cada brilhante ustra, temos uma Elza Soares. Para cada Plínio Salgado, uma Fernanda Montenegro. Pra cada Médici, uma Carolina Maria de Jesus. Isso! Então a gente tem que entrar nessa disputa e mudar a história com palavras e novas imagens. E alegria! Chega de gente baixo astral se apoderando da nossa história. Felipa pega a borracha gigante que foi usada na cena do comercial, a joga no chão e sobe em cima dela usando-a como um palquinho. Chega de apagamento! Leopoldina e Quitéria também sobem no palquinho. É como o líder indígena Ailton Krenak falou: para adiar o fim do mundo é preciso continuar contando histórias. Bem lembrado. E nós vamos fazer a nossa parte. Porque a gente é foda. Formidável! A gente é formidável! 3 painéis começam a se desenrolar, mostrando 3 quadros onde Leopoldina, Quitéria e Filipa são retratados com importância histórica. São eles: Sessão do Conselho de Estado de Georgina de Albuquerque, de 1922. Retrato de Maria Quitéria de Jesus Medeiros, de 1920. E Alegoria ao 7 de Janeiro, de Mike Sanchagas, de 2019. As 3 observam os quadros e se olham emocionadas. Nos vemos no tricentenário. Filipa volta para sua posição em frente à fogueira do começo da peça. No áudio, começa a tocar Brasis, de Elza Soares. O que eu narro é só uma ponta, mas ajuda a mostrar tudo que a história não conta aqui em todo lugar. Se junte à nossa viagem e crie uma nova imagem. A gente fala o que quer. Nossa visão de mulher. Por muito tempo apagada, mas agora é nossa vez. Vamos mudar a estrada. Por todas, não por nós 3. Todas são inspiração, de arma ou diplomacia, e até o cansanção sempre tem alguma via para fazer o povo ouvir e gritar: estou aqui! A música sobe e a luz vai caindo até o blackout. Fim.